Feliz sábado, Nova Semente! Que alegria ouvir esse feliz sábado de vocês. Feliz sábado para você também que nos acompanha aí da sua casa, onde você estiver. Feliz sábado para você. Essa semana eu tive uma experiência fantástica. Eu fui convidado para falar sobre Ministério de Louvor e Ministração e Performance no 32º Encontro de Músicos do NASP, Campus Engenheiro Coelho. E foi muito especial porque lá tinham pessoas de todo o Brasil. E nessa troca eu aprendi demais. E a primeira coisa que eu fui lembrado por eles, e a gente agradeceu a Deus por isso lá também, é pela igreja que a gente tem a oportunidade de estar e de frequentar. Porque quando pensamos em louvor e em adoração, o que acontece aqui é muito especial. Vocês são referência de louvor e adoração para as pessoas, sabe por quê? Não porque é bonito, não porque o som acontece de uma forma especial, porque tem luz, não. Porque as pessoas conseguem te ouvir. E através da adoração que você entrega a Deus de todo o seu coração, as pessoas se conectam em diferentes lugares desse país. Então louvado seja Deus por esse louvor que Ele te deu de presente, que você devolve para Ele. E nessa hora, eu convido a você, para mais uma vez, se colocar em pé diante de Deus e entregar o melhor do seu louvor. Então cante de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua compreensão, para que o nome do Senhor se torne conhecido e seja glorificado nessa manhã, que os portais se abram e que o Rei da Glória se faça presente em nosso meio. Abram-se portais para que entre o Rei. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Abram-se portais para que entre o Rei. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Abram-se portais para que entre o Rei. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Abram-se portais para que entre o Rei. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Perguntam: quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? E as mulheres respondem: quem é o Rei da Glória? O Senhor é forte e poderoso, poderoso nas batalhas. O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. E mais uma vez, quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? O Senhor é forte e poderoso,
que está entre nós aqui, amém? Uma das vontades que eu tenho de quando chegarmos ao céu é encontrar o compositor dessa canção, que é Davi, nos Salmos 24. E ele deixou essa canção pra gente, e eu quero dizer pra ele: olha, Davi, a gente tinha uma versão dessa sua música lá na Nova Semente, a gente cantava ela assim. A gente vai cantar essa música com ele. E tem uma outra canção escrita por Davi em um outro momento da vida. Está no livro de Salmos, o capítulo é o 51. E tem um verso que fala muito comigo. Davi, depois de ter pecado contra Deus, distante do Senhor, arrependido, querendo voltar, envergonhado, ele olha para Deus e diz: Senhor, me dá um coração mais parecido com o seu, e renova em mim um espírito inabalável. E essa é a razão da nossa oração nessa manhã. Eu convido você a se ajoelhar para que juntos possamos pedir ao Senhor que nos dê um coração novo, um coração inclinado para o bem, um coração que quer as coisas dele, que quer as coisas do céu. Oremos. Senhor Jesus, nós estamos aqui, nós pedimos pela presença do Senhor e o Senhor bondosamente atendeu ao nosso pedido e nós sentimos a sua presença aqui. Muito obrigado. Mais do que senti-lo, nós queremos ser transformados pelo Senhor. E a gente sabe que o processo de transformação machuca, dói. Ele requer dedicação, abnegação, vontade de fazer mais e melhor. E essa vontade muitas vezes não é inerente a nós. Nós não queremos melhorar em essência, mas conscientemente pedimos isso ao Senhor para que o Senhor renove em nós, assim como Davi pediu, um espírito inabalável. E nos dê um coração puro, um coração que quer mais coisas do Senhor, um coração que tem facilidade em ser fiel a Ti. Nós pedimos que o Senhor nos transforme como igreja. E estendendo esse pedido ao Senhor, cantamos juntos essa canção. Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. E assinamos esse pedido em nome de Jesus. Amém. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Aonde está o coração de vocês hoje? Quando vocês acordaram pela manhã, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6:21. No século XIX, um cristão chamado George Miller cuidava de milhares de crianças órfãs e nunca pedia dinheiro a ninguém. Ele decidiu confiar somente em Deus. Certa manhã, as crianças estavam sentadas à mesa e não havia nada para o café da manhã. Nem pão, nem leite, nada, nem dinheiro. Mesmo assim, Miller pediu para todos que se dessem as mãos e orou: Senhor, nós te agradecemos por este alimento. Dessa forma, a gente percebe, então, que a mesa estava vazia, mas minutos depois alguém bateu a porta. Era o padeiro. Não consegui dormir, senti que o orfanato ficaria sem pão hoje. Logo depois, outra batida, o leiteiro: meu carro quebrou aqui na frente, o leite vai estragar, vocês podem usar agora? A mesa que estava vazia se tornou farta. Essa história não é sobre pão, é sobre fonte. George Miller usou da sua fé, da sua confiança. E dízimos e ofertas são essa oportunidade que nós temos. Não é obrigação, não é troca. É uma declaração silenciosa. Deus, eu confio em Ti mais no que das minhas mãos podem controlar. Ao devolver hoje, talvez a sua mesa pode estar cheia ou farta. Mas a minha fonte não é o salário. Minha fonte não é o negócio, minha fonte não é o cliente. A minha fonte é Deus. E Deus responde com paz, provisão, livramento, direção e descanso. Então agora nós teremos a oportunidade de agir nesse sentido,
de ter uma atitude de fé, de confiança, de entrega para Deus, onde realmente a gente reconhece que o nosso coração está entregue a Ele, que tudo vem através dEle. Então nós teremos a oportunidade agora, os diáconos passarão com as salvas, e quem também quiser contribuir com o QR Code, por favor, identifiquem os dízimos ou ofertas para que nós possamos identificar e diferenciar. Em nome de Jesus. O que fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado? Pensei, não mereci o que escolher, viver ou reclamar insistente. O hoje é um novo presente, vou reconhecer tão grande amor, seu grande favor. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partir do pão, a comunhão. Eu agradeço. O que fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado? Bem sei, não mereci o que escolher, viver ou reclamar insistente. O hoje é um novo presente, vou reconhecer tão grande amor, seu grande favor. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partir do pão, a comunhão. Eu agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partir do pão, a comunhão. Eu agradeço pelo dia tão lindo que o Senhor fez. Eu agradeço pelo céu estrelado que nos traz paz. Eu agradeço pela mão que se estende pra fazer o bem. Eu agradeço e por todo o bem que o Senhor faz, só Ele faz. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partir do pão, a comunhão. Eu agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partir do pão, a comunhão. Eu agradeço. Amém. Querido Jesus, graças te damos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá
de ofertar, de dizimar, de devolver a Ti, Senhor. Tudo vem de Ti, toda a honra e toda a glória, Senhor, de tudo que somos, de tudo que fazemos. Por favor, abençoa que esses dízimos e ofertas sejam para a Sua honra e glória, Senhor, para que mais pessoas possam conhecer a Ti, Senhor Jesus. Nos ajude, nos dê um coração entregue a Ti, Senhor. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu ia dizer uma coisa para você agora, mas me veio uma poesia à mente, eu mudei. Eu vou declamar uma poesia para você. A poesia é mais ou menos assim: o amor é a certeza de que a vida é muito bela. Ele é cheio de belezas como flores na janela. O amor é tão profundo que das trevas ele tira a luz. O amor salvou o mundo pendurado numa cruz. Amém? É esse amor que vamos celebrar agora cantando juntos. Então se coloque em pé e vamos celebrar esse amor que é inabalável. Seu amor, que todo bem que eu fizer não vai aumentar o seu amor por mim. Tão grande é o seu amor, que todo mal que eu fizer não vai diminuir o seu amor por mim. Constante, extenso, gigante, intenso, constante, extenso, gigante, intenso. O amor de meu Deus é
Que amor é esse que nos encontra, que nos salva, né? E que cuida da gente. Quando eu penso a respeito do cuidado de Deus, me vem à mente a história de uma mulher chamada Agar. Ela, serva, escrava de Sara, uma escrava egípcia. Deus tinha prometido um plano para Abraão e Sara, mas na ansiedade de resolver, de não esperar o tempo de Deus, nas aflições da vida, resolvem um plano B. E então Abraão tem um filho com Agar, engravida Agar, melhor dizendo. As perseguições começam a acontecer, desajustes. Agar foge para o deserto, grávida, sozinha, angustiada, com medo. Uma mulher de uma terra estranha, de um povo estranho, uma vítima. E aí Deus encontra Agar no deserto e fala com ela. E isso é tão impactante, é tão transformador. Ele mostra através de um anjo um poço de água para ela que ela não tinha visto. Ele provê o que ela precisa. E ela batiza esse poço dizendo mais ou menos assim: esse lugar aqui é chamado de o Deus que me vê, porque Ele me viu no meio desse deserto sozinha. Assim como Deus cuidou de Agar, ofereceu cuidado para Agar, Ele oferece o mesmo para mim e para você. Ele cuida da gente, nós somos os filhos dele. E que essa canção seja um abraço de Jesus no seu coração que está precisando do Pai. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Oh, Deus
ainda pensando sobre o cuidado de Deus, me vem um outro personagem à mente, que admiro muito, dos meus favoritos da Bíblia, que é Jó. Que luta, né? Ele foi chamado para ser a antítese do céu, para provar de que a fidelidade humana não é condicionada ao favor divino. De que nós somos fiéis porque escolhemos ser, mesmo em um mundo caído. Não é porque Ele faz coisas por nós, não. É porque nós o amamos e queremos passar a eternidade com Ele. Que desafio. E Jó vai perdendo. Perde bens, casa, seus animais, a sua saúde física. Sua saúde mental é então desafiada pela situação. Perde seus 10 filhos. Seus amigos o questionam. A sua esposa duvida. Ele se vê sozinho, sem nada, sem entender o que está acontecendo, né? E no processo ele questiona Deus, de forma justa. Por que isso está acontecendo comigo? E Deus então responde. E começa a questionar a Jó. Jó entende o tamanho, a pequenez dele, a grandiosidade do conflito em que ele estava inserido. E diz: me desculpa, me submeta à sua vontade. Com Deus ele vence o mal, amém? E aí vem a parte interessante da história que eu já concluo. Porque como nós cantamos na música anterior, a gente tem esse desejo sincero no coração, de que se uma porta se fechar, que outra se abra logo em seguida, em algum outro lugar. Mas nem sempre isso vai acontecer. Quer um exemplo disso? Jó. Ele teve uma casa 2 vezes maior do que ele tinha. Ele teve o dobro de animais que ele perdeu. Ele teve a sua saúde restabelecida. Tudo em dobro. Mas ele teve a quantidade de filhos que ele tinha, os mesmos 10 filhos. Porque não tem como restituir pessoas que você perde. Mas fica aqui a promessa de que quando chegar o céu, ele não vai ter mais 10 filhos, ele vai ter de novo agora 20, em dobro. Porque a promessa de Deus não é para esse mundo aqui, é para o que vem depois. E todas as vezes que a gente canta essa canção, eu suplico a Deus em oração: Pai, faça com que eles entendam, e faça com que eu entenda também essa música, que a gente consiga cantar essa música com a complexidade que ela nos pede, que o Senhor nos ajude a entender e colocar isso em prática. Porque dizer em forma de canção que se Deus fizer, Ele é Deus na minha vida, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, é difícil, é desafiador. Então, mais uma vez, geralmente eu faço essa oração na minha cabeça durante a introdução da música. Dessa vez eu faço ela em voz alta para que você também escute, e para que o céu seja testemunha. Senhor, nos ajude a entender a sua vontade, a gente se submete a ela. O Senhor é Deus na nossa vida. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente Deus.
louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Então diga isso pra eles. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. E a igreja canta. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, Ele continua sendo Deus na nossa vida. se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. E pode aplaudir o nome de Deus aí. Amém. E se existe força no seu coração para cantar mais uma vez, canta isso para Ele. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Santo Deus e Pai, como é bom saber que servimos a um Deus que, diferente de nós, não é inconstante. A Tua palavra diz que no Senhor não há variação e nem sombra de variação. Nós, por sermos finitos pecadores, somos inconstantes, Pai. Mas nos alenta saber que, a despeito da nossa inconstância e pecaminosidade, o Senhor, que é um Deus constante, nos ama e nos ama constantemente. O Senhor demonstra a sua graça, a sua bondade, o seu amor, independente da nossa inconstância. Nós agradecemos ao Senhor por isso, Pai. E pedimos ao Senhor que, por intermédio do estudo da Tua palavra, nós possamos mais uma vez entender que esse Deus tão bondoso, tão amoroso e tão constante, espera que nós, pela ação do Espírito em nossa vida, possamos replicar como discípulos e aprendizes esse mesmo viver em busca de constância até que o Senhor volte. Por favor, Pai, fala conosco por meio da Tua palavra. Nós pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos à Nova Semente. Essa aqui é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a Nova Semente existe com um propósito bastante claro. E mesmo que você talvez não seja membro aqui da Nova Semente, mesmo que você seja um visitante, mas com certeza, se você já assistiu, quem sabe no YouTube, um dos nossos cultos, você sabe que essa igreja existe com o propósito de que todos nós juntos, sempre que aqui nos reunimos,
tenhamos uma experiência real e transformadora com o nosso Deus. E nós queremos piamente que essa experiência, ela decorre, ela se dá mediante ao relacionamento que eu e você temos com Deus e mediante aquilo que Deus apresenta para mim, apresenta para você, por meio da palavra dele. O mês de janeiro é um mês de férias e nós naturalmente recebemos muitos visitantes sempre aqui na Nova Semente. Então, hoje não é diferente. Quem está nos visitando aqui, por gentileza, levante a sua mão. Nós temos pessoas, olha aí, bastante visitas. Todos vocês são muito bem-vindos à Nova Semente. Eu queria fazer uma menção, e essa menção ela é representativa e se estende esse cumprimento a todos vocês que aqui estão conosco. Pastor Lucas Igor, onde você está, amigo? Pastor Lucas Igor, pastor, prazer em tê-lo aqui, você, a Daiane, a esposa, os filhos. O pastor Lucas Igor é um contemporâneo nosso do período ali do seminário, e o pastor tem servido a igreja ali em Manaus, em uma igreja extremamente bastante relevante, ali naquele estado, no Espaço Alfa. E eu fico aqui uma recomendação, pastor, permita-me fazê-la aqui. Se você não conhece o perfil, eu sugeriria que você procurasse no Instagram o perfil do pastor Lucas Igor. Além de abençoar a igreja com os dons e talentos que ele tem, Deus tem concedido a bênção de que ele abençoe muitas e muitas pessoas por meio do trabalho que ele faz e desenvolve também na internet. Se você seguir o perfil do pastor Lucas Igor, eu tenho certeza de que você vai aprender muito da palavra de Deus. E com certeza Deus vai também falar ao seu coração. E quem sabe você usar também o conteúdo que ali é apresentado para que você propague essa mensagem para outras pessoas. Queridos, vamos dar então continuidade à nossa série Recomeços. Nós vamos para o nosso terceiro tema, para o nosso terceiro estudo. Nós já falamos sobre duas perspectivas de recomeços. A primeira delas, quando falamos no primeiro tema, recomeços, tempo de esperança. E nós nos baseamos ali no texto do livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos de 19 a 24. No segundo tema, no sábado passado, nós falamos sobre recomeços, tempos de abandonar, tempo de abandonar. E nos baseamos no texto bíblico de Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3. E hoje nós vamos, então, pela graça de Deus, nos voltar à palavra dele e procurar entender um pouquinho daquilo que Deus nos apresenta. Recomeço tem que ver com mudança. E quando a gente se volta para a Bíblia apresenta para nós uma verdade bastante simples e profunda. Deus nunca começa algo novo sem antes chamar o seu povo à obediência. E é sobre isso que vamos falar hoje, recomeços, tempos de obedecer. Na escritura bíblica, e quando a gente pensa em recomeço nessa perspectiva, os recomeços não acontecem quando tudo está resolvido. Mas os recomeços, se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que os recomeços acontecem justamente no momento em que alguém decide obedecer a Deus no ponto exato, quando Deus fala, sem titubear. Deus fala e as pessoas obedecem. Como nós temos procurado enfatizar aqui a cada semana por uma perspectiva um pouco diferente. Recomeçar não é eu e você tentarmos levar a nossa vida sozinho, mas é nós permitirmos que o nosso Deus, Ele escreva um novo capítulo da nossa vida, trazendo a nós um recomeço. Todo recomeço genuíno, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ele passa por um chamado à obediência. E queridos, reflita e pense um pouquinho comigo. A pergunta ela é persistente. O que na minha vida, o que na sua vida, o que é que na nossa vida precisa de um recomeço? O que é que precisa ser mudado? Hoje nós olharemos para 3 personagens distintos, Abraão, Josué e Daniel. E esses 3 personagens, embora sejam homens diferentes, que viveram em épocas diferentes, eles estão unidos, eles estão ligados por um mesmo fio, por uma mesma característica. Esses 3 homens, em momentos diferentes, todos eles em momentos decisivos da sua vida, eles escolheram obedecer ao Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, livro de Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 4. Diferente da maioria dos meus sermões, em que normalmente nós fazemos no estilo expositivo, hoje nós faremos mais na linha temática, passaremos por alguns episódios da história da vida desses homens, e pela graça de Deus vamos extrair lições da palavra dele aqui para nós.
São todos episódios bastante conhecidos. Gênesis capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Abrão partiu como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Queridos, aqui temos um episódio, uma história bastante conhecida, daquele que posteriormente é chamado como Abraão, o pai da fé. No entanto, antes de chegarmos nesse ponto, se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, Gênesis, com exceção feita a Gênesis 1 e 2, em que nos traz o relato da criação, a partir do capítulo 3 de Gênesis, quando o pecado entra no mundo, nós vemos uma sucessão de erros dos nossos primeiros pais e dos seus descendentes. Gênesis 3 mostra para nós a desobediência e a expulsão de Adão e Eva do Éden. Quando vamos para Gênesis 4, nós nos deparamos com o primeiro fratricídio registrado na Bíblia. Ou seja, um irmão tira a vida de outro irmão. Caim mata o seu irmão Abel e ainda mente, falando: olha, eu não sei o que aconteceu. Quando vamos para Gênesis de 6 a 8, a humanidade vive em um estado de corrupção e maldade total. Ao ponto de Gênesis 6:5 dizer que o pensamento e a maldade do homem, o homem era mau continuamente, do momento em que acordava até a hora em que ia dormir. E então Deus envia o dilúvio, oferecendo a toda a humanidade a possibilidade de um recomeço. Gênesis capítulo 9, nós vemos que Noé se embriaga e Cã vê a nudez do seu pai. Gênesis 11 apresenta para nós o relato da Torre de Babel. O homem se rebela e duvida da promessa de Deus, de que Deus não destruiria mais o mundo com água. E ele então resolve construir uma torre, uma cidade, para que ele estivesse seguro e protegido. E sabe o que é interessante nesse relato? Gênesis capítulo 11 diz que aqueles homens decidem construir aquela cidade, querendo tornar célebre o seu próprio nome, querendo trazer glória para si. Só que a gente percebe, eu não sei se você reparou no texto em que lemos, no versículo 2 de Gênesis 12, que Deus vai dizer para Abrão: tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Queridos, quem levanta ou quem derruba, quem ascende pessoas ao trono e quem destrona essas pessoas, de acordo com Daniel capítulo 2, a partir do versículo 19, é Deus. É por isso que Deus diz para Abrão: Abrão, eu vou fazer de você uma bênção. Você vai ser uma bênção para todo o mundo. Voltando a Gênesis 3, então nós percebemos a queda, a entrada do pecado no mundo. E isso mostra para nós claramente que, como fruto da desobediência à palavra, à ordem de Deus, existiu então o quê? Maldição. Lá no versículo 17 de Gênesis capítulo 3, Deus diz claramente: olha, porque você comeu do fruto, maldita é a terra. Pare para prestar atenção nas consequências do pecado: desobediência, homicídio, engano. A Bíblia apresenta para nós o aviltamento, o pensamento, os sentidos todos bagunçados em virtude da bebida. A Bíblia apresenta a história de rebelião. Traz isso para os nossos dias. Você vê alguma coisa similar com o que nós encontramos nos nossos dias? Como é que você resolveria essa situação? Como é que eu e você lidaríamos com isso? A Bíblia apresenta para nós como Deus resolveu isso. Deus chama um homem em Gênesis capítulo 12. E a gente vê a atitude de Abrão em total oposição com o que aconteceu em Gênesis capítulo 3. Se em Gênesis capítulo 3 a desobediência gerou a maldição, nós percebemos em Gênesis capítulo 12 que a obediência traria a bênção não somente para a vida de Abrão, mas para todos os povos que existem na terra. E queridos, isso se estende hoje à minha vida, à sua vida. Lá em Gálatas capítulo 3, versos de 7 a 9, 26 a 29,
E também em Romanos capítulo 4, em especial versículo 16, e Romanos capítulo 9, Paulo deixa isso bem claro, que os abençoados são aqueles que possuem e têm a mesma fé que Abraão tinha, que creem no mesmo Deus em que Abraão cria. Percebamos, queridos, quando nós nos lembramos desse relato de Gênesis capítulo 12, quando Abraão é chamado, ele não tem um mapa. Quando Abraão é chamado, Deus não diz para ele o destino, ele diz: Abraão, sai da sua terra e você vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Na perspectiva humana, Abraão não tinha nenhum tipo de garantia, não tinha nenhum tipo de segurança. E ele poderia dizer: Senhor, olha, primeiro me diz para onde eu vou, e aí eu analiso e vejo se isso é prudente, se vai ser bom para mim, se vai ser bom para minha família, e então eu tomo a decisão de te seguir. Mas essa não é a atitude de Abraão. Deus diz: saia, e o texto afirma categoricamente no versículo de número 4. Então Abraão partiu como lhe ordenara quem? O Senhor. Será que hoje, em 2026, eu e você estamos dispostos a agir como Abraão agiu? Será que eu e você estamos dispostos a obedecer? Temos tal disposição para fazer como Abraão fez? Relembrando a história de Abraão, eu aprendo que obedecer é dar passos quando Deus fala, mesmo quando o caminho não está o quê? Claro. Abraão não tinha clareza de onde e para onde Deus o conduziria, mas ele resolve obedecer. E a pergunta que eu faço para mim e compartilho com você: como é que eu e você temos agido diante das ordens de Deus? Quando Paulo escreve aos Coríntios, em 2 Coríntios 5:7, ele diz: nós devemos andar por fé e não por vista. O nosso relacionamento com Deus não depende, não deve estar pautado naquilo que Deus traz para mim e para você como evidência, como demonstração clara do agir dele. Anderson, entenda que em muitos momentos no seu relacionamento comigo, você precisa confiar mesmo sem entender. E foi isso que Deus disse, e foi isso que Abraão fez. Patriarcas e Profetas, na página 126, tem uma citação fantástica. O texto diz: aquela obediência expedita de Abraão é uma das provas mais notáveis de fé a serem encontradas em toda a Bíblia. Aquela fé expedita, ou seja, uma fé rápida, desembaraçada, sem questionar a Deus. Deus fala e ele atende. E Abraão obedece. E se torna então, de fato, pai de uma grande nação. Avance na sua Bíblia, por gentileza, capítulo 22 de Gênesis. Gênesis 22, versos de 1 a 3. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, ele respondeu: sim, aqui estou. Então Deus disse: tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, em um dos montes que eu lhe indicarei. Então Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou o seu jumento. Tomou consigo 2 de seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Perceba, querido, mais uma vez Deus se encontra com Abraão. E Deus faz um novo chamado para Abraão. O chamado que Deus faz para Abraão agora não é para que Abraão saia de um lugar e vá para outro. Mas o chamado que Deus faz para Abraão é que ele entregue alguma coisa. E não era qualquer coisa. Era o seu filho. O filho da promessa. Será que Deus não tem pedido a mim e a você que nós entreguemos algo que nós julguemos como caro para nós? Deus pediu isso para Abraão. Essa foi uma grande prova na vida de Abraão. Abraão tinha, ao longo da sua vida, em alguns momentos, titubeado, deixado de confiar em Deus. E então chega um momento crucial em que Deus diz: Abraão, eu preciso saber se de fato e de verdade, se totalmente, integralmente, você confia em mim, se você quer me seguir. E muitas vezes, queridos, Deus permite que provações nos assaltem. Mas Deus tem como propósito e objetivo, por meio da constância e da nossa obediência, nos enriquecer e nos fortalecer espiritualmente. E quando isso acontece, isso se torna um exemplo e bênção para a vida de outras pessoas.
Assim como aconteceu em Gênesis 12, nesse momento, diante dessa grande prova, Abraão obedece. E ele diz então e se dispõe a entregar o seu filho, como acabamos de ler. A mesma fé que fez Abraão sair de Ur, é a fé que faz Abraão subir o monte Moriá. Warren Wiersbe, um comentarista bíblico, diz que a verdadeira fé baseia-se na palavra de Deus e nos conduz à obediência. Esse grande ato de fé na vida de Abraão que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Abraão poderia naquele momento olhar e dizer: Senhor, mas eu já sou velho demais, eu não preciso te obedecer. Senhor, aqui está o filho da promessa, o filho que o Senhor me prometeu. Eu já tenho os cabelos brancos, eu já não tenho vigor, eu já não tenho força. Senhor, é esse o meu filho que vai me consolar na minha velhice. Mas queridos, Abraão não fez nada disso. Testemunhos Seletos, volume 1 diz que Deus falara e o homem devia obedecer sem questionar e nem murmurar. Ou se ele não fizesse isso, ele desfaleceria pelo caminho. A história de Abraão nos ensina que Abraão não obedece porque entende tudo. Muito pelo contrário. Ele obedece porque confia em quem Deus é. Nós acabamos de cantar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se não fizer, continua sendo Deus. Naquele momento de recomeço, de confirmar a sua fé em Deus, o recomeço de Abraão não estava baseado nas circunstâncias, mas na fé. A fé que sai da zona de conforto é a mesma que aprende a entregar aquilo que você mais ama. E Abraão, em obediência ao pedido e ao chamado de Deus, ele disse: entre o filho que eu amo e o que o Senhor me pede, eu entrego o seu filho. A grande prova disso, queridos, é que Abraão consta e aparece na lista dos heróis da fé de Hebreus 11. E se quem sabe nessa tarde você quiser ler e estudar e se aprofundar um pouquinho nisso, ao ler Hebreus 11 você vai perceber claramente que Abraão obedeceu quando não sabia onde é que Deus cumpriria a promessa, versos 9 e 10 de Hebreus 11. Quando ele não sabia como Deus cumpriria essa promessa, versículos 11 e 12. Abraão obedeceu quando não sabia como Deus realizaria isso, versículos de 13 a 16. E nos versículos 17 de Hebreus 11, é apontado que ele também não sabia por onde e de que forma Deus realizaria isso. Abraão foi um homem obediente ao chamado e à palavra de Deus. A história de Abraão mostra para mim e para você que os recomeços, eles nascem da obediência à palavra de Deus. Segundo exemplo, Josué. Por gentileza, abra sua Bíblia ou acesse aí no seu celular, Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 7 em diante. Outro texto, outra passagem extremamente conhecida. Josué capítulo 1, verso 7. O texto diz o seguinte: somente seja forte e muito corajoso, tenha cuidado de obedecer à lei, de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. E aí Deus pergunta: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Queridos, o interessante é que quando nós olhamos para o livro de Josué, o livro de Josué trata de um recomeço para o povo de Deus. O povo por 40 anos peregrina pelo deserto e agora a promessa se cumpre. E nesse momento Deus chama Josué para assumir a liderança depois da morte de Moisés. E Josué se depara diante de um cenário de transição, de medo e de responsabilidade. E queridos, esse episódio, a história de Josué mostra para nós que os grandes homens de Deus, eles vêm e vão. Moisés morreu, mas a obra de Deus continuou por intermédio de Josué. E assim o é até os nossos dias. A grande questão é saber se eu e você estamos dispostos a ser esses condutos de bênção que Deus quer usar. Porque o poder que esteve com Moisés
O poder que esteve com Josué é o mesmo que está a mim e à sua disposição hoje. Deus quer que ao longo de todos os tempos os seus filhos entendam e se lembrem de que jamais Ele nos abandonará. Mesmo quando nós estivermos fracos, quando nos sentirmos desamparados, quando tudo ao nosso redor aparentemente falhar, eu e você precisamos crer na promessa de Deuteronômio 31:8, de que Deus caminha conosco, de que Ele não desampara, Ele não nos deixa. No verso 7 e no verso 8 em especial, Deus diz: não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e medita nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Você percebe que nas orientações que Deus dá para Josué, que foi um grande líder militar, Deus não começa traçando e estabelecendo estratégias militares para Josué. Deus não começa dizendo para Josué as artimanhas, as táticas e as estratégias que ele deveria usar, mas Deus começa pela palavra. Ele diz: Josué, você vai olhar e você vai ler e você vai meditar nas palavras do livro dessa lei. E quando você olhar, estudar e analisar o que eu deixei revelado para você, você não deve, Josué, se desviar nem para a esquerda e você não deve se desviar também para a direita. Você deve ser fiel ao ensino que é apresentado aqui para você. E se você fizer isso, Josué, se você for fiel às minhas orientações, seguir aquilo que está escrito, aí sim, Deus o encoraja. Deus diz, no final do versículo 8, então fará prosperar os seus caminhos, e você vai ser bem-sucedido. Prosperidade e sucesso nos nossos dias tem que ver com dinheiro, com reconhecimento, com fama. No entanto, no original hebraico, ser bem-sucedido e prosperar tem que ver com agir com sabedoria e discernimento, decorrentes da palavra de Deus. Você busca sucesso? Você busca prosperidade? Entenda que na perspectiva bíblica, sucesso e prosperidade não tem nada a ver com isso. Isso pode vir como consequência e bênção de Deus. Mas se eu e você procurarmos viver e obedecer o que Ele ensina para mim e para você, na palavra dEle. O que Deus disse para Josué não é muito diferente do que Deus disse para nós. Na Bíblia Sagrada nós temos um manual para a nossa vida, um guia de ensino. Lá em Deuteronômio 10:12, Deus disse: olha, eu só espero uma coisa do meu povo, que eles sejam fiéis a Deus e que eles sigam as orientações que estão no meu livro. O interessante é que lá no finalzinho, nos últimos discursos e orientações de Moisés para o povo de Israel antes de morrer, ele vai dizer: olha, vocês têm dois caminhos a seguir, o caminho da bênção e da maldição, o caminho da vida e o caminho da morte, mas procurem seguir as orientações que Deus deixou. E se vocês fizerem assim, vocês serão abençoados. Patriarcas e Profetas, na página 493, diz: Deus fará grandes coisas por aqueles que nele confiam. A razão pela qual o seu povo professo não tem ainda maior força é porque confiam tanto na sua própria sabedoria e não dão oportunidade ao Senhor para revelar seu poder em favor deles. Lembra-se do sábio Salomão? Lá em Provérbios 3:5 ele diz: Anderson, ei, não confia muito no seu próprio entendimento. Pelo contrário, submeta-se ao Senhor, confie no Senhor, faze do Senhor o seu guia, o seu orientador, o seu conselheiro, e você então vai prosperar. E querido, Salomão não estava errado, porque quando Davi vai passar o trono para o seu filho Salomão, e ele dá algumas orientações, lá no primeiro livro das Crônicas, 28:9, Davi diz para Salomão: ei filho, serve a Deus com inteireza, com integridade. Procura seguir as orientações de Deus e não procura fazer isso da boca para fora não. Sabe por quê? Você pode até vir para a igreja com um terno bonito, com a Bíblia debaixo do braço, dizer que você é pastor da igreja adventista do sétimo dia, mas Salomão, toma cuidado e tenha em mente que Deus, Ele sonda, Ele tem o poder de ver as intenções do seu coração e da sua mente. Por que é que eu e você estamos aqui hoje? O que você veio buscar? Com quem você veio se encontrar? Aqui, naturalmente, nós somos em 3 pastores. O nosso pastor sênior, pastor Igor, eu como um dos pastores, e o pastor Israel, que foi apresentado recentemente aqui.
Você veio se encontrar com um desses 3 pastores ou você veio se encontrar com Deus? Você veio se encontrar com o louvor ou você veio se encontrar com Deus? Quando Davi diz isso para Salomão, ele está dizendo: ei filho, Deus ele conhece as suas motivações. Deus disse a Josué e ele também diz a nós da mesma forma. Se nós seguirmos fielmente tudo aquilo que a palavra de Deus nos aconselha e nos orienta, Deus vai nos abençoar. Ele vai dirigir a minha e a sua vida a todo instante e a todo momento. O sábio Salomão escreveu em Provérbios 16:3: entregue o seu coração ao Senhor e tudo aquilo que você faz, e os seus planos serão estabelecidos. Queridos, olhando para a história de Josué, claramente nós entendemos que a Bíblia nos mostra que o segredo das vitórias de Josué não foi a sua destreza com a espada, mas a sua submissão à palavra de Deus e ao Deus da palavra. E quando a gente estende isso para os demais personagens bíblicos, aqueles que figuram e estão na galeria dos heróis da fé, ou aqueles que não aparecem, nós percebemos que o motivo do êxito da vida desses homens é a sua submissão e fidelidade a Deus e também a sua palavra. Dentre os planos que eu e você fizemos e traçamos para 2026, será que em um dos itens da nossa lista nós colocamos: eu quero ser mais fiel à palavra de Deus no ano de 2026? Avance um pouquinho em livro de Josué, capítulo 6. Livro de Josué, capítulo 6, a partir do verso 1. Josué, capítulo 6, o versículo de número 1. Um outro episódio bastante conhecido. Josué 6:1 diz o seguinte: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entregarei nas tuas mãos Jericó e os reis e os seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados, faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar em que estiver. Queridos, aqui nós temos uma história bastante conhecida, a conquista da cidade de Jericó. E se você não conhece a história por completo, eu sugiro que você leia o restante do capítulo 6. Deus dá essa orientação para Josué, e Josué transmite essa orientação ao povo, e eles iniciam então, conforme Deus havia lhes ordenado. Imagine você, para tomar e possuir uma cidade que era uma grande fortaleza como Jericó, eles começaram a rodear os muros daquela cidade, que na perspectiva humana, e principalmente daquilo que era o exército de Israel, era algo totalmente inconcebível e intransponível. Olhando para esse texto, e talvez muitas pessoas tenham conjecturado e arrazoado consigo, a estratégia era totalmente ilógica. Mas quando nós lembramos do que o profeta Isaías disse em 55, versos 8 e 9, ele diz: Anderson, assim como a terra está longe do céu e os céus longe da terra, filho, assim são os meus pensamentos dos seus. O seu pensamento, Anderson, é finito, ele não consegue ir além. Se eu estou te dizendo, filho, faça, porque como dizem os jovens no nosso dia, faça porque vai dar bom. Mas muitas vezes eu e você somos cabeça dura e dizemos: não, Senhor, esse método não funciona, é simples demais. Mas nós nos esquecemos que Paulo, escrevendo aos Coríntios em 1:27, ele diz que Deus chama as coisas loucas, débeis e frágeis desse mundo, para muitas vezes confundir os que se julgam doutos e fortes. Embora a estratégia fosse ilógica, Josué obedece exatamente como Deus ordenou. Ele cumpre aquilo que Deus disse em Josué 1:7, ele não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. E aí a gente vê uma grande questão que aparece na Bíblia, queridos. O milagre muitas vezes acontece depois da obediência. Um exemplo rápido: Jesus transformou água em vinho, sim ou não? Sim, de acordo com a Bíblia, sim. A mãe de Jesus dá um dos maiores conselhos que eu e você encontramos na Bíblia. Ela chega para os servos, para os serviçais, e simplesmente diz o seguinte:
falando a respeito de Jesus: façam tudo o que Ele vos disser. Façam tudo o que Ele mandar. E quando eles obedecem, o milagre acontece. A história de Josué nos indica que coragem nasce da obediência à palavra de Deus. No Salmo 27:14, Davi diz: espere pelo Senhor, espere no Senhor, Ele vai agir, Ele vai te transformar, Ele vai te fortalecer. Quando Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios 16:13, ele diz: olha, permaneçam firmes na palavra do Senhor, e então vocês receberão dele coragem para fazer o que vocês precisam fazer. A história de Josué mostra para nós, queridos, que vitória não depende da lógica humana, mas da fidelidade a Deus. Talvez seja por isso que João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 4, que a nossa fé é por meio da fé que nós vencemos o mundo. Testemunhos Seletos, volume 4, na página 163, Ellen White comenta que muitas pessoas provavelmente sugeririam para Josué, ou melhor dizendo, sugeririam para Deus, um outro tipo de método, um outro tipo de estratégia. E a autora comenta que será que se nós que vivêssemos naquele mesmo tempo e recebêssemos as mesmas orientações, será que nós não diríamos para Deus fazer alguma coisa diferente, porque aquilo era simples demais? Talvez nós seríamos vagarosos em submeter-nos a um arranjo tão simples, um plano que não refletia sobre eles nenhuma glória, a não ser o mérito da obediência. Mas a lei do dever é suprema e deve dominar a razão. A fé é o poder vivo que avança sobre toda a barreira. E quando nós exercemos fé e confiamos no que Deus nos orienta, nós podemos ver e contemplar o milagre. O milagre da derrubada das muralhas de Jericó e da conquista daquela cidade. Esse milagre mostra que o caminho se abre quando o povo de Deus obedece, não quando ele entende tudo. Permita-me perguntar mais uma vez: será que eu e você estamos dispostos e temos procurado obedecer ao Senhor e seguir as recomendações do Senhor? O maior capítulo que nós temos na Bíblia é o Salmo 119. 176 versículos que enaltecem, que exaltam o poder da palavra de Deus. E é interessante que no Salmo 119, o versículo 4, a palavra de Deus diz que nós devemos cumprir e seguir as orientações de Deus à risca. Será que eu e você temos obedecido às orientações de Deus à risca? Vamos encerrar. Daniel capítulo 1, verso 8. Daniel capítulo 1, verso 8. Uma outra história extremamente conhecida. O texto bíblico diz: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel tinha sido levado cativo, tinha sido levado como escravo para a Babilônia. E não somente Daniel, mas os seus amigos e outras pessoas, aqueles que eram tidos como os mais capazes, tinham sido levados para servir na Babilônia. E aqui nós temos um episódio emblemático. Logo que Daniel chega ali naquele país, ele é selecionado por ter origem real, por vir de uma família real, ser um jovem bonito, inteligente, ele e os seus amigos. Eles são selecionados para um grupo que participaria de um treinamento especial. E Daniel, então, ali, quem sabe tendo entre os seus 16 e 18 anos de idade, ele é colocado diante de uma prova. Há uma citação interessante no livro que tem o título O Livro de Daniel, uma profecia para o nosso tempo. Na página 21, só para que nós resumamos o que eles estavam procurando fazer com Daniel e seus amigos, diz o seguinte: o processo de treinamento de estrangeiros para servir no Palácio Real envolvia muito mais do que conhecimento prático e habilidade técnica.
De fato, os candidatos ao serviço real eram submetidos a um doutrinamento destinado a mudar a sua cosmovisão e conquistá-los para a ideologia do império, ou seja, para que eles assumissem toda a característica e cosmovisão do império babilônico. E nesse caso, quando nós nos deparamos, a conversão ideológica de Daniel e os seus amigos envolviam 2 nomes. O primeiro deles, você conhece a história, a mudança de nomes. Os nomes deles, que eram tidos como uma menção ao Deus de Israel, foram transformados em nomes que faziam referência e alusão a divindades babilônicas. E o segundo ponto é esse que nós lemos em Daniel 1:8. Era a questão alimentar. Naquele contexto, aceitar a comida do rei indicava total dependência do rei e também a aceitação da ideologia e também dos princípios orientados pelo rei. Mas Daniel disse que ele não quis se contaminar. O que isso mostra para nós? Que o coração e a mente de Daniel pertencia totalmente ao Senhor e não ao rei. Daniel sabia o que estava por detrás de tudo aquilo, e talvez seja por isso que Paulo nos diga, em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, apresente o seu corpo, a sua vida, como um sacrifício aceitável a Deus. Anderson, não permita que o seu modo de pensar, que a sua cosmovisão seja moldada pelos padrões do mundo, da sociedade que não teme a Deus, que não quer se relacionar com Deus, mas permita que o seu pensamento seja transformado pelo poder do Espírito, para que você viva e desfrute da boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. O sábio Salomão diz em Provérbios 4:23, Anderson, de tudo, filho, que você tem que guardar, guarda a sua mente, porque toda a sua vida depende disso. Tudo começa no meu e no seu pensamento. O que deságua em comportamento e em conduta é resultado daquilo que está aqui. E o que é que tem dirigido a mim e a sua mente? É o padrão e a orientação de Deus, da palavra de Deus, ou é o padrão estabelecido pelo mundo? Daniel não foi engolido por aquele contexto, porque ele estava firmado em Deus. Daniel usou de sabedoria naquela situação, e ele pede ajuda do chefe. Ele diz, olha, faz um teste de 10 dias, só deixa que a gente consuma água, verduras e legumes. O regime lá de Gênesis 1:29. E queridos, Deus ele jamais erra em sua palavra. Provérbios 16:7 diz, quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. O eunuco diz, olha, se eu fizer isso, a minha própria vida está em risco. Mas Deus usou aquele homem, trabalhou na mente e no coração daquele homem. Ele disse, tudo bem, eu vou fazer um teste por 10 dias. E o resultado final nós sabemos. Daniel e os seus amigos, lá no final, depois dos 3 anos, foram escolhidos e não havia ninguém comparado a eles. Assim como no teste dos 10 dias, depois de 3 anos, não havia ninguém comparado a eles. Quando Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 4, verso 5, ele diz, sejam sábios no procedimento para com os de fora, e aproveitem ao máximo todas as oportunidades para testemunharem, testificarem não só da sua fé, mas do Deus a quem você serve. Aquela prova estaria preparando Daniel e os seus amigos para outras provas públicas. A história de Daniel nos mostra que quem decide obedecer hoje permanece fiel amanhã. Quem é fiel a Deus hoje, quem se relaciona com Deus hoje, vai permanecer fiel a Deus amanhã. Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel capítulo 6, verso 10. O texto bíblico diz, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Daniel era um homem extremamente íntegro, e se você ler o capítulo 6, em especial no versículo 4, você vai perceber isso. Dario assume, e então ele escolhe alguns homens para ajudá-lo a coordenar todo o seu reinado. E ele estabelece 3 grandes supervisores que coordenariam um grupo de 120. Só que é interessante que o texto bíblico diz que Daniel começa a se destacar no meio desses 3.
E a correção e a integridade de Daniel começa a incomodar os demais. Aqueles homens começam a sentir inveja de Daniel. E no livro Patriarcas e Profetas, na página 412, diz o seguinte: a inveja é filha do orgulho, e se alimentada no coração determinará o ódio e finalmente a vingança e o assassínio. E foi justamente isso que aqueles homens quiseram fazer com Daniel, em decorrência da sua inveja. Eles estabelecem um plano de contravenção, e eles colocam Daniel em uma condição de que Daniel teria que ser morto. Teria que ser o quê? Levado à cova dos leões. Eles convencem o rei e diz: rei, o Senhor é o maior de todos, estabelece um comando, dê uma ordem para que durante 30 dias nenhum homem no seu reinado ore a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, exceto que seja o Senhor. Convencido por aquilo, o rei baixa o decreto. Mas o texto bíblico diz que quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, Daniel ele não transigiu em sua fé, ele não cedeu. O texto bíblico nos diz que Daniel, assim como fazia habitualmente, costumeiramente, ele foi para o seu quarto. E o texto diz que Daniel não fazia isso apenas uma vez por dia, mas ele fazia isso 3 vezes. Salmo 55:17 diz que o salmista orava pela manhã, ao meio-dia e pela tarde. O que Daniel vivenciou aqui foi de fato e de verdade Atos 5:29. Antes importa obedecer a Deus e às recomendações de Deus do que aos homens. Daniel não era mais um jovem, ele era um idoso. Ele poderia dizer: Senhor, eu já te servi muito, agora no final da minha vida, por favor, abre uma exceção e me entenda. Mas Daniel vai para o seu quarto, ele se ajoelha e ele o quê? Ele ora. Como está a sua vida de oração? Como está a minha vida de oração? Quanto tempo você passou orando e falando com o Senhor nessa semana? John Piper, o grande pastor batista, diz que as redes sociais serão a grande prova de que nunca nos faltou tempo. Ellen White tem uma citação que eu acho fantástica e sempre que eu leio eu penso. E a citação diz: se tiverdes voz e tempo para orar, Deus terá tempo e voz para te responder. Anderson, se você dedicar tempo para orar, para falar com Deus, Deus vai ter tempo, Ele vai ter voz para falar com você, para te responder. Mas será que eu e você, queridos, temos dedicado tempo à oração? Temos dedicado tempo à comunhão com Deus? Nós estamos no início de um ano, em 2026. Mais um ano passou, isso significa que mais perto está a volta de Cristo. Será que eu e você não precisamos despertar e entender que precisamos abrir mão de algumas coisas que julgamos ou que a sociedade coloca para nós que é importante, e precisamos nos voltar para as disciplinas espirituais, estudo da palavra, tempo de oração, comunhão com Deus? Eu sempre digo, a mensagem não é para você, a mensagem é para mim primeiro. Deus diz: Anderson, se você tiver tempo e voz para orar, filho, eu vou ter tempo e voz para comungar, para te responder. Alguém disse: ore a Deus pedindo uma fé que não encolherá quando for levado nas águas da aflição. E foi justamente isso que aconteceu na vida de Daniel. Daniel não orou quando o problema veio. Daniel orava antes que o problema surgisse. Oração não tem que ver com problema, oração tem que ver com comunhão com Deus. Daniel viveu 2 grandes recomeços, queridos. O primeiro, quando ele foi jovem, exilado para a Babilônia, em Daniel 1. E o segundo, aqui em Daniel 6, quando ele é ameaçado pela morte. Em ambos os momentos, o texto mostra para nós algo decisivo. Em Daniel 1, Daniel resolveu não se contaminar, não se tornar impuro. Décadas depois, ele reafirma o seu compromisso com Deus, e ele diz, ele vai para o quarto e ele ora 3 vezes ao dia, como ele sempre fazia.
Daniel obedece não por conta da pressão externa, mas por convicção interior. Ele diz: eu ando por fé, eu não ando por vista. Ele obedece no coração e na mente, porque a mente dele era formatada, dirigida pelo Espírito Santo. Ele não era guiado pelos padrões e pelas circunstâncias mundanas. A fidelidade de Daniel não dependia do ambiente. Paulo reafirma isso em Romanos 8, 38 e 39. Ele diz: Anderson, você precisa se relacionar com Deus a tal ponto de que, filho, que nem a morte, nada, nem os principados, nem as potestades, nada te separe do amor de Deus. No que depende de Deus isso acontece, mas e de você? A história de Daniel nos aponta e nos mostra que recomeços duradouros, eles são sustentados por hábitos espirituais. Queridos, isso tem que ver com esforço. 1 Coríntios 9, 24 a 27, Paulo diz: eu luto, eu me esforço. Eu não dou soco no ar, não, eu submeto o meu corpo. Eu me esmero, eu procuro comunhão com Deus, para que eu alcance o prêmio da soberana vocação. No livro Fundamentos da Educação Cristã, página 78, diz: Daniel não ousava confiar em seu poder moral. A oração era para ele uma necessidade. Ele fazia de Deus a sua força. E o temor do Senhor estava continuamente diante dele, em todos os acontecimentos da sua vida. Queridos, entendamos. Abraão nos ensina a obedecer a Deus quando ele nos chama a confiar. Josué nos ensina a obedecer a Deus quando Deus nos chama a avançar. Daniel nos ensina a obedecer a Deus quando Deus nos chama a permanecer fiéis. Nessas histórias nós temos 3 contextos diferentes, mas um mesmo princípio eterno. Recomeços não acontecem quando prometemos mudar, mas quando escolhemos obedecer a Deus e a sua palavra. Será que há alguém aqui que precisa de um recomeço? Esse recomeço virá da obediência à palavra de Deus. Igreja, entendamos, nós não somos salvos ao fazer promessas a Deus. Nós somos salvos ao crermos nas promessas de Deus para nós. A maneira como eu e você respondemos às promessas de Deus determina aquilo que Deus fará em nossa vida. Porque Deus entende qual é a disposição que eu e você temos de obedecê-lo e viver por Ele e para Ele. Isso não é coisa da minha cabeça, não. 1 Samuel capítulo 2, verso 30, a parte final do texto diz: honrarei aqueles que me honram. E foi assim que Deus fez com Abraão, com Josué e com Daniel. É assim que Deus quer fazer comigo e com você. O que Deus está pedindo para mim e para você será nesse início de ano? Será que Deus não está pedindo de mim e de você algo novo, um novo recomeço? Será que Deus não nos pede, não pede para alguém aqui hoje um passo de fé? Um retorno à palavra de Deus? Uma decisão de integridade? Onde será que Deus está me chamando e te chamando a obedecer? Eu oro humildemente por mim e por você, para que Deus nos conceda a graça, para que nós nos conscientizemos de que precisamos viver uma vida de fé, uma vida devotada ao estudo da palavra. E se assim o fizermos, naturalmente, a nossa vida será uma vida de integridade. Que eu e você possamos viver em Deus algo novo que Ele nos oferece. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti.
Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Posso ouvir você cantando? Eu quero viver. Faz meu coração arder. Amém. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. E eu quero viver. Aleluia! Eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Deus e Pai, nós suplicamos ao Senhor, Pai, que possamos ao longo desse ano e até a sua volta, diariamente, continuamente, viver algo novo que decorre do relacionamento com o Senhor, do estudo da Tua Palavra, de uma vida de oração, comunhão e relacionamento com o Senhor. É somente dessa forma que podemos viver como homens e mulheres íntegros,
como embaixadores e representantes seus aqui nesse mundo, Pai. Por favor, Pai, nos transforma, nos lapida a cada dia. Suplicamos que essa bênção nos alcance, não só hoje, mas como eu já disse, até que o Senhor volte. E pedimos isso em nome do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus. Que você tenha na presença dele um excelente restante de sábado e uma feliz e abençoada semana.